Glória a Deus, vale um glória a Deus, queridos. Aleluia. Diga comigo, louvado seja o Senhor. Aleluia. Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Quero saudar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém? Quero aproveitar também e saudar nossos irmãos que certamente estão nos acompanhando de Portugal. Mandei um recado para os nossos amados, também estão nos acompanhando pela web. Então quero saudar nossos amados na internet, não só de Portugal, mas de toda parte do mundo, com a paz do Senhor. Amém, queridos? Amados, eu quero partilhar a palavra do Senhor em nossos corações. Gostaria que a igreja pudesse abrir comigo Salmo 126. Amém? Livro de Salmos 126. Quero que nós possamos meditar na palavra do Senhor que está em Salmos 126. À medida em que se encontrar, amados, quero te convidar em reverência à palavra do Senhor. Você se coloque de pé para nós possamos fazer a leitura. Amém? Salmo 126. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Alguém não encontrou? Se alguém não encontrou, diga misericórdia. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Está registrado no livro de Salmos 126, verso 1. Está escrito assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Verso número 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com certeza, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém, querido? Antes de você se sentar, feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Amém? Glória a Deus. Amém? Fiquei com a voz grossa, né, querido? Que maravilha. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração, amém? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade que só Tu, Pai, pode providenciar para nossas vidas. Estarmos, Senhor, aqui passando o dia na Tua presença, Pai. Nesse momento pedimos que todo pensamento seja levado cativo à Tua obediência e o Senhor possa falar conosco mais uma vez através da Tua palavra. E mais uma vez, Senhor, eu me coloco diante do Senhor pedindo pela Tua infinita misericórdia que Tu possas falar através da minha vida para a edificação da Tua igreja que aqui se encontra. Pai, eu oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Amém? Amados, nesta tarde, né, noite, né, estamos aqui desde cedo, já nem sei se está claro, se está escuro lá fora ainda, né? Mas eu quero meditar na palavra com os irmãos, quero dividir em duas partes. Quero dividir, como a maioria dos irmãos não me conhece, quero falar um pouquinho, poucos minutos sobre o meu envolvimento com Portugal, com a obra da L2 em Portugal, né, e entrar na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor tem feito através de nossas vidas naquele país. Amém? E por volta do ano de, provavelmente 2002, nós já estávamos em Portugal, eu e a minha esposa, e nós nos mudamos para a cidade de Amarante, onde já há um trabalho da L2 há mais de 23 anos. Quando nós já chegamos, nós encontramos o pastor Wilson e a missionária Joana Dark e começamos a congregar na igreja. A igreja era um espaço muito pequeno, era uma sala muito reduzida, e lá não havia nenhuma igreja, nós nem sabíamos que havia igreja, não havia nenhuma placa, o lugar era muito pequeno, e calhou, né? Os irmãos percebem, calhou, né? Calhou é uma expressão portuguesa, né? Que nós usamos muito, né? Passou-se que nós olhamos, estava uma irmã a limpar, uma irmã portuguesa estava a limpar a igreja, e nós perguntamos o horário de culto. Ela falou assim: olha, está aqui o telefone do pastor, liga com ele. Nós ligamos e tivemos a oportunidade de conhecer o pastor Wilson, e na altura começamos a participar da igreja, né? Fomos muito bem acolhidos pela igreja e iniciou-se um relacionamento que dura até o dia de hoje, e para a glória de Deus vai até a eternidade, né? Nós começamos a frequentar a igreja, era um lugar muito pequeno, e começamos a trabalhar, né? Quando nós estamos na obra missionária, nós temos que fazer tudo.
né? Não há hipótese, né? Como eu falei com os irmãos que eu canto, não é porque eu gosto de cantar, não. Tem gente que quer cantar e não sabe. Eu sei que não sei cantar, irmãos, mas o que eu vou fazer? Tenho que louvar ao Senhor lá junto com a igreja. Eu gosto de louvar na posição que eu estava agora. Ninguém olha para mim, né? Mas coube nós trabalharmos e servimos cooperando junto com o pastor e começamos a trabalhar. O pastor Wilson retornou ao Brasil e chegou na altura. O pastor Simar já se encontra? Não, né? Chegou o pastor Elcimar e a pastora Simone, né, que nos receberam, né, com muito carinho. E a partir dali, né, eu louvo a Deus porque Deus acredita em nós, querido. Amém? Diga comigo, Deus acredita em mim. Deus acredita em você, querido, mesmo que você não acredite em si mesmo. Peraí, pastor, confusão. Por vezes nós olhamos para nós mesmos e julgamos: olha, eu não tenho capacidades nenhumas. Mas Deus não te vê assim. Deus, quando olha para nós, Ele vê-nos como criação, feitura dEle. E todos nós temos um potencial nas mãos dEle, que precisa e pode ser desenvolvido quando nós nos colocamos à disposição. Começamos a trabalhar junto com o pastor Elcimar e a pastora Simone, e o pastor Elcimar, muito amável, começou a nos impulsionar, dar-nos oportunidade para trabalhar, e nós começamos a trabalhar com os jovens da igreja, começamos a nos envolver, começamos a reunir para orar, para fazer músicas, e envolvemos alguma parte da região norte de Portugal. Começamos a fazer um trabalho que nós não sabíamos a proporção que iria tomar. Abra um parênteses aqui, querido. Muitas das vezes, pequenas coisas que nós fazemos para a obra de Deus, nós não sabemos a proporção que isso pode tornar na nossa vida e na eternidade. Eu posso dizer para os amados irmãos que não saí do Brasil com um chamado missionário. Eu não sonhava em ser missionário, não saí com esse desejo. Alguns irmãos saem daqui com esse desejo. Não, eu já me encontrava lá. E nesse trabalho comecei a me envolver, ajudar, cooperar. E daqui a pouquinho fui tomando gosto, porque é gostoso trabalhar na obra do Senhor, amém, querido? É gostoso demais você servir e, acima de tudo, você vê Deus agir através da sua vida, da sua simplicidade. Você vê Deus agir, você vai tomando gostinho, irmão, depois nunca mais você quer sair. Você começa a se envolver. Eu não sei fazer o divisor de águas, no momento em que eu quis dar uma ajuda para o pastor, e no momento que eu falei assim: não, eu sei que Deus me quer aqui a tempo integral, mergulhado na obra do Senhor, porque é uma maravilha servir ao Senhor. Nós começamos a fazer assim, trabalhar com os jovens, fomos separados da presbítero da igreja em Amarante, e naquela altura a igreja já tinha saído de local, já estávamos num local um pouco maior. A obra do Senhor vai crescendo. Quantos creem nisso? De passo a passo, um trabalho lento, árduo, mas certamente o Senhor nos dá vitória. Então, tivemos junto com o pastor Elcimar, tivemos a oportunidade de crescer muito, né? E eu quero louvar a Deus, né? Louvar a Deus porque hoje está diante dessa multidão, que para mim é uma multidão, amados. Eu ministro na nossa igreja, às vezes 5, 7, 12 pessoas, né? Eu estou diante de uma multidão e eu quero louvar a Deus porque se Deus me deu a honra de chegar até aqui, queridos, é porque Deus pode fazer qualquer coisa nas nossas vidas, amados. Porque eu nunca sonhei em chegar aqui e nunca sonhei em partilhar nada daquilo que Deus tinha feito na minha vida, e Deus tem feito grandes coisas. E eu quero louvar a Deus, né? Quero abrir um parênteses mais uma vez pela vida do pastor Sósteres, né? Pelo anjo desta igreja que acreditou, tem acreditado, né, no nosso ministério, no trabalho que o Senhor tem feito, mesmo sem nos conhecer, ou seja, mesmo sem ter um relacionamento íntimo conosco, né? Mas o Espírito Santo nos une, né? Nos liga. E eu quero externar minha gratidão a Deus pela igreja, que quando eu cheguei aqui, eu fiquei surpreso, né? Me emocionei, sou um pouco emotivo, né? Os irmãos falaram: pastor Márcio, nós estamos orando por o senhor, aquele pedido, né? Nós estamos orando por isso. Nossa, todo mundo aqui me conhece. Falei, nunca vim aqui e as pessoas me conhecem, né? Antes de eu chegar, né, o nosso irmão Rami, ele é aqui de Brasília, já tinha chegado. Na segunda-feira ele participou da reunião da intercessão missionária. Quando ele chegou aqui: você que é o Rami? Oh, chega aqui, meu querido, seja bem-vindo, nós estamos orando pela tua vida. Queridos, é maravilhoso saber que existe por trás da obra missionária lá em Portugal ou em qualquer parte do mundo uma igreja que sustenta com oração. Não é fala que ora, a igreja ora e Deus responde. Aleluia. Eu quero louvar a Deus por isso, porque por causa disso nós começamos o trabalho, nos envolvemos em Amarante, tivemos a oportunidade de sair da cidade de Amarante e ir para a cidade do Porto, onde nós iniciamos o trabalho. E para a glória de Deus, né? Hoje estamos lá com 3 igrejas, né, em Porto,
Amarante e cooperando, supervisionando junto com a missionária Gleisiane Inês Pereira de Sinfãs. E isso tem sido fantástico, amados. Servir ao Senhor é maravilhoso. É maravilhoso. Pastor, e a palavra? Quero meditar, irmão. Hoje não poderia falar nada diferente do que a bênção da perseverança. Amém? Quantos perseverantes temos aqui durante esse dia todo? Amém? Diga comigo, a bênção da perseverança. Quero, irmãos, em poucas palavras nesta noite, deixar uma palavra forte ao teu coração, porque a nossa caminhada com Deus, ela é marcada pela nossa perseverança. Não importa a intensidade que nós começamos a servir a Deus, o que vai contar no final é a nossa perseverança, a continuidade. É isso que vai fazer a diferença. A palavra do Senhor nós lemos em Salmos. Vou começar do fim para terminar no começo. Amém, queridos? Salmos 126, verso 5 diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com? Os que semeiam com lágrimas cegarão com? Alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com certeza, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amados, a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada como igreja para a obra missionária, ela assenta-se na perseverança. Se nós não formos perseverantes, nós nunca conseguiremos obter vitórias. E chama a atenção, queridos, porque a coisa mais difícil no mundo que nós temos hoje é manter a capacidade de continuar aquilo que nós estamos a fazer. Nós somos marcados hoje por uma geração que abandona tudo. Começa uma faculdade, termina. Inicia-se uma outra faculdade, não termina. Inicia a terceira faculdade. Quantas faculdades? Eu tenho 3 faculdades incompletas. Ainda não descobri qual é a minha vocação, mas eu vou tentar a 4ª. Ou seja, nós começamos. Quando encontramos dificuldade, o que nós fazemos? A tendência é o quê? Nós retrocedermos. Deus não nos chamou para retrocedermos. Deus nos chamou para que nós possamos estar na posição e avançar quando o Senhor der a ordem. A posição do cristão é estar na posição e avançar quando o Senhor der a ordem. Então, amados, quero chamar a tua atenção em primeiro lugar que a obra missionária, ela é uma obra de perseverança. Todos que estão no campo estão perseverando, porque por várias vezes, vários dias, várias situações, a vontade de abandonar, ela bate na porta do nosso coração. Por quê? Não vemos resultados, não vemos as coisas da maneira que gostaríamos e achamos que Deus não está conosco. Buscamos a Deus, oramos, pedimos, parece que Deus não nos responde. Deus não nos responde, mas o inimigo vem e sussurra no nosso ouvido e começa a falar: olha, não vai dar certo, você não vai conseguir, isso não é para você, você não vai prosperar. O inimigo sempre sussurra algumas palavras no nosso coração, e se nós não tivermos a capacidade de esperar ouvir a voz de Deus, nós podemos ser mais um daqueles que retrocedem e param nossa trajetória pela misericórdia de não continuar fazendo aquilo que Deus determina na sua palavra. Então, irmão, quero chamar a tua atenção. Durante esse tempo, nós passamos por muitas dificuldades, e não é novidade em nenhum país do mundo, né? Quando nós iniciamos a igreja do Porto, nós começamos na nossa casa. Estivemos lá, e jovem tem algo muito interessante, que é uma particularidade do jovem. O jovem é muito animado, né? O jovem acha que consegue fazer tudo rapidinho. Tem algum jovem aqui que crê assim? Não? Não, eu faço isso rapidinho. E quando nós estávamos em Amarante, e nós estávamos indo para o Porto, havia um sonho no meu coração. Eu falei: não, Deus, o Senhor vai abençoar, isso vai ser de vento em popa. Vamos chegar, vamos começar o grupo familiar, vamos reunir o povo, vamos evangelizar, vamos alugar, e Deus vai fazer, e a obra já aparece. Chegamos cheios de alegria, com muita motivação. Só que se não tivermos perseverança, certamente vamos parar no meio do caminho. Começamos com muita alegria, com muito zelo, participando, reunimos o grupo familiar na nossa casa. Houve a oportunidade de irmos para um local, Deus nos providenciou este local, fomos para lá, reunimos, fizemos uma grande festa, a igreja lotada, aquela maravilha, né? Vieram outras igrejas cooperar conosco na inauguração. Sabe que para festa sempre tem gente, né, querido? Festa é uma maravilha. Veio todo mundo com meu bolo salgadinho, aquela delícia, maravilha. Depois, no próximo culto, cadê o pessoal? Não tinha mais ninguém, foi todo mundo embora, cada um foi para a sua igreja e ficou só a gente lá. Aí inicia-se o trabalho missionário, que a gente olha assim: meu Deus, cadê o povo? Né? Olhávamos assim, via tantas e tantas cadeiras vazias, e eu olhava: meu Deus. Eu falei: não tem problema não, vamos lá, em nome de Jesus, Deus vai dar vitória. Primeiro culto, vamos lá, evangelizar, e aqui, e acolá. E os irmãos sabem, tem essa noção, né, que de acordo com cada país, o contexto, a cultura muda bastante.
A forma de evangelizar aqui no Brasil é uma, a forma de evangelizar nos outros países, a mensagem não muda, mas a forma sim. E tentamos de uma forma, tentamos de outra, e nada das coisas cooperarem da maneira. Chegou um dia que nós estávamos na igreja, estávamos a orar, e eu pedi: Deus, manda visitantes, Deus manda visitantes, Deus manda pessoas à igreja. E nesse dia, nós tínhamos chegado, era um culto de quarta-feira, descemos, eu estava lá para começar o culto. A minha esposa tinha ido buscar algumas irmãs que não tinham carro, e a igreja estava só eu e minha prima que não estávamos nos visitar. Estávamos 2 pessoas, e estávamos lá, começamos o culto, porque temos que cumprir o horário, começamos o culto, 2 pessoas, eu estou lá, fechei os olhos, comecei a cantar, né? Tá vendo? Estou lá louvando a Deus, tal. Daqui a pouquinho, quando eu abro os olhos, aí eu vejo uma pessoa. Aí eu: puxa Deus, logo hoje que não tem ninguém na igreja, só mandou uma visita. O homenzinho está aqui, ele ficou sozinho lá. A gente começamos a louvar, e minha esposa nada de chegar, e daqui a pouquinho o homenzinho olhou assim, começou a olhar: vem cá, nessa igreja não vem ninguém não? Não tem aqui ninguém nessa igreja não? Aí eu falei assim: meu Deus, já estava bem, né? Não, fica tranquilo, meu senhor, já chega. O senhor fica tranquilo que já chega. Ele não aguentou esperar, não, ele falou consigo mesmo, né? Pegou, começou a subir, foi embora. Passou alguns minutos depois, minha esposa chegou com os outros irmãos e começamos a cultuar a Deus. E aquilo ficou no meu coração gravado. Eu falei: meu Deus, no dia que eu preciso de um visitante, quero que não venha ninguém. No dia que não tem ninguém na igreja, Deus manda um visitante. Eu falei assim: meu Deus. E eu falei: não, mas temos que continuar a fazer a obra. Temos que continuar o quê? A dar continuidade ao trabalho, porque a obra do Senhor não pode parar. Aqui entra a palavra: aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando. Tem dia, irmão, que você tem que continuar chorando, mas tem que continuar. Tem dia que fazer a obra de Deus, você não faz com alegria. Tem dia que você está com uma alegria tão grande, tudo está correndo às mil maravilhas. Há uma alegria, um gozo tão grande no teu coração que você externa. Mas há outros dias que as situações não são tão favoráveis quanto isso. E o que acontece? A palavra do Senhor nos orienta: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Você pode chorar, você não pode parar de andar. Você não pode parar de andar. Na tua caminhada com Deus, você não pode parar de andar. Pastor, mas está muito difícil para mim. Continua, irmão, continua, porque as tuas lágrimas vão regar o solo das sementes que você tem plantado, e no tempo de Deus vai dar colheita para a glória do Senhor. As nossas lágrimas, queridos, se nós tivéssemos isso, elas regam tanto o solo, né, onde nós lançamos a semente, e vai proporcionar que nós venhamos a ver esses frutos para a glória de Deus. Nós começamos, irmãos, a dar continuidade ao trabalho e levar a palavra, e com muita dificuldade. Muitas vezes eu pensei: olha, é melhor nós pararmos por aqui. E havia alguns irmãos conosco que estavam na igreja na altura, que estavam conosco porque gostavam muito de mim. Eu tentava de todas as formas atrair as pessoas para a igreja, visitar, iam lá, e os irmãos gostaram muito de mim. Não gostavam tanto de Deus nem da sua palavra, mas gostavam de mim. E eu fiquei mais frustrado ainda. Eu falei: meu Deus, eu não consigo fazer ninguém amar a Deus sem só o pastor. Quer dizer, só vinha por causa de mim. Eu falei assim: meu Deus. Um dia na igreja Deus me deu uma palavra, e éramos tão pouquinhos. Deus falou assim: filho, agora você tem que ser forte com os que estão aqui. Ou eles vão embora, ou vão ficar e vão ser uma bênção. Aí eu falei assim: meu Deus, já somos tão pouquinhos, e ainda vou dar uma palavra dura para o povo, né? Quando Jesus dá aquele discurso duro para os discípulos, e ele diz assim para os próprios seguidores apóstolos: olha, quereis vós me abandonar também? Foi um ou outro indo embora. Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E eu ministrei para os irmãos: você não precisa estar aqui na igreja para agradar o pastor Márcio. Você não precisa estar aqui na igreja para poder preencher um espaço. Você tem que estar aqui na igreja porque você ama a Deus e a sua palavra. Esse é o propósito de você estar aqui. O que faz você vir a este lugar tem que ser a palavra de Deus, ministrada pelo servo do Senhor. Mas o teu amor tem que estar em primeiro lugar a Deus. E eu comecei a orar: olha, se os irmãos acharem por bem não terem um compromisso com Deus, é melhor que não precisam mais vir à casa de Deus. E eu falei: meu Deus. E eu louvei a Deus, irmãos. Foi muito difícil tomar essa decisão, porque eu não queria que ninguém se apartasse. Tínhamos tão pouquinhos, eram tão pouquinhos, e acabou que os irmãos, alguns realmente acabaram por ir mesmo. Mas quando Deus tira, é uma bênção, irmãos. Quando Deus tira do nosso meio as pessoas que não iriam acrescentar nada à igreja, é uma bênção. Nós não precisamos ficar tristes por isso, porque certamente o Senhor está podando a árvore para que ela possa dar muitos frutos para a glória de Deus. Então, por causa disso, a partir desse momento,
A obra do Senhor começou a crescer e a florescer, e nós temos visto um trabalho maravilhoso para a glória de Deus. Temos visto que aquilo que Deus tem feito, e a tua oração tem feito toda a diferença nas nossas vidas, amados. A vossa oração tem feito toda a diferença, né? Eu gostaria muito de abraçar todos os irmãos. Eu falei assim, olha, quando chegar lá eu vou abraçar todo mundo. Eu não sabia que todo mundo era todo mundo assim, né? Eu falei, não, porque na nossa igreja é um grupo pequeno, nós temos a oportunidade, né? O pastor Márcio abraça todo mundo da igreja, né? O pastor Sócio não tem esse privilégio, não tem como abraçar todo mundo da igreja. Nós cantamos esta canção que cantávamos agora há pouco, Recebi um Novo Coração do Pai, e quando cantamos temos essa oportunidade de confraternizar, e eu tenho o prazer de ir cumprimentar todos os irmãos da igreja. Consigo abraçar todos os irmãos. Aqui não dá para abraçar todos os irmãos, isso é uma bênção. Amém? Eu quero fazer esta oração para que quando os irmãos forem nos visitar, ou o pastor retornar aqui, eu possa dizer, irmãos, eu não consigo abraçar todo mundo na nossa igreja. Amém, queridos? É sinal de bênção. Eu quero não conseguir abraçar todos os irmãos, em nome de Jesus. Ô pastor, você está fazendo acepção de pessoas? Não, querido, eu estou vendo o crescimento da obra do Senhor. Amém? Então, amados, quero meditar na palavra em 2 pontos. Primeiro, perseverança. Amém? Continue perseverando, querido. Não importa a tua intensidade, o que conta é a tua duração. Pessoas eu conheço, e os irmãos também conhecem, pessoas muito animadas, só que são tipo tudo fogo de palha. São todas animadas, chegam nas igrejas, pastor, conta comigo, porque se eu precisar, pastor, eu pinto, eu limpo, eu faço, eu já fico até com o pé atrás assim, quando a pessoa promete muita coisa, é difícil da pessoa conseguir cumprir metade daquilo que ele promete, metade. Então, as pessoas por norma são muito animadas, muito motivadas, mas duram um pouquinho, chegam na igreja com tanto ânimo. Lembro num momento crucial, um momento importante na história da igreja em Amarante, quando nós estávamos numa salinha bem pequenininha, nós estávamos naquela salinha e nós tínhamos que sair. Havia a possibilidade, nós íamos por uma casa ampla, né? Uma casa por baixo, íamos fazer o culto, em cima tinha uma casa onde o pastor ia morar, ou ia receber missionários. E o pastor, na altura, estava com receio de ir, por causa da situação financeira, e colocou isso para a igreja. Aí chegou um irmão todo abençoado, pastor, é de Deus a gente ir para lá. Pastor, você não tem fé, pastor? Claro que Deus vai suprir. Não, pastor, não podemos, temos que dar um passo, Deus vai honrar. Pastor, vamos que Deus vai dar vitória. Não, nós temos que fazer a obra lá. Não tem problema, pastor, a gente trabalha, a gente mete a mão na massa, aquilo ali fica lindo, aquilo ali, ó, pastor, 2 meses, 3 meses, aquilo fica cheio. Vamos embora, pastor, mas tem que ser, pastor. E todo dia martelando. Aí o pastor decidiu que nós iríamos para lá. Iríamos, e realmente fomos. Deixamos o espaço pequeno, fomos para uma casa por baixo onde fazíamos o culto. A parte de cima é onde era a habitação. Logo que nós chegamos, passados talvez uma semana, 15 dias, pastor todo atarefado, preocupado com a situação financeira, esse irmão chega para o pastor, olha, queria falar para o pastor que eu estou indo para o Brasil na semana que vem. Deus falou, né, pastor, tem que ir, não vai dar e tal. Mas e que? Não, fica tranquilo, pastor, Deus vai honrar. Tu acha que Deus não vai honrar a obra aí, pastor? Fica tranquilo que Deus vai honrar. Ou seja, na hora da motivação estava presente, na hora da cooperação, tchau, pastor, tchau. Então nós vivemos assim, querido, pessoas que alegram-se muito, mas na hora de realmente dar o braço e estender a mão, temos pouco. E isso é que faz a diferença. E chama atenção para esse irmão específico que até hoje vive a vida toda enrolada, mesmo servindo a um Deus maravilhoso, como o Deus que nós invocamos neste lugar. Porque a bênção está em nós perseverarmos em seguir ao Senhor, em nós darmos continuidade, estarmos sempre constantes. Tem dia que não tem força, mas você tem que continuar. Tem pessoas que estão super animadas para fazer as coisas de Deus. Irmãos, você tem que ser animado todo o tempo. Amém? Tem que ter disposto, pastor, hoje eu não estou com vontade não, hoje eu não tenho alegria não, pastor, hoje eu não posso pregar não, hoje eu não posso fazer nada. Irmãos, você tem que aprender que o Espírito Santo de Deus nos capacita para fazer toda a boa obra. Não vem sobre nós nenhuma provação maior do que aquela que nós conseguimos suportar. Então chama a tua atenção, em primeiro lugar, perseverança. Diga comigo, perseverança. Eu preciso perseverar. Amém, querido? Projeto que você iniciou, está parado, o negócio não está dando certo, peça ao Senhor, Deus, me dá a graça de eu continuar perseverando.
porque eu vou ver a bênção do Senhor. Às vezes falta só um passo para você dar e conseguir a vitória, e você não dá o passo e perde as bênçãos. Então, irmãos, na nossa vida, na obra de Deus, na caminhada missionária, ela assenta-se na perseverança. Pastor, o senhor disse que ia começar no final e ia terminar no início. Eu quero terminar no início, que a palavra do Senhor diz que quando o Senhor trouxe, do versículo número 1 do Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Irmãos, quando nós aprendemos esta bênção de perseverar, nós certamente vamos poder ver os outros a olhar para nossas vidas e dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor pela AL2, por isso eles estão completando 50 anos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Irmãos, quando nós aprendemos que a perseverança vai nos trazer as bênçãos de Deus, nós vamos conseguir perseverar na posição. Espera o tempo certo, espera o momento certo, porque Deus vai dar a vitória. O pastor Márcio estava a falar, pastor Márcio, né? Pastor Márcio estava a falar, exatamente, me chamou a bastante atenção, de que quando nós estamos envolvidos, no caso, né, quando nós estamos envolvidos na obra missionária, ao perseverarmos em seguir ao Senhor, nós vamos estar abrindo as portas de honra de Deus na nossa vida. Mas sempre vem situações que podem tirar o foco, né? Uma proposta que pode te tirar da presença de Deus, de algo que Deus quer para a tua vida. Eu quero finalizar com esse raciocínio para a glória de Deus. Irmão, chama a tua atenção, quero fortalecer aquilo que o pastor Márcio também disse. Houve um momento na nossa vida em que nós estávamos servindo ao Senhor em Amarante, em que nossa família é do Rio de Janeiro, né? Meus pais são do Rio de Janeiro, toda a minha família é do Rio de Janeiro, e nós estávamos servindo ao Senhor lá, um bocado tanto quanto desanimados, né, com as coisas, não conseguimos ver, o desânimo por vezes ele acaba dominando nosso coração, se nós não nos fortalecemos na palavra do Senhor. Se você não se fortalecer, é simples, para você sair da presença do Senhor não precisa muita coisa, é só você deixar de manter a comunhão com a palavra dele, você se distancia, né? Então eu distanciando um bocadinho, e o meu pai na altura, né, o meu pai hoje serve ao Senhor, louva a Deus por isso, mas na altura estava assim, né, mais ou menos. E ele estava trabalhando numa empresa muito boa no Rio de Janeiro, e ele me fez uma proposta quase irrecusável, né? Veio mexendo nas emoções, falou assim: Márcio, papai está ficando velho, e eu estou trabalhando aqui na empresa tal, eu estou trabalhando no meu emprego muito bom, você podia voltar para o Brasil. Voltava você, Adriano, os meninos. Você chega aqui, eu coloco você na empresa, você vai trabalhar junto comigo de auxiliar. Com 6 meses você vai já ganhar X, carteira assinada, ticket refeição e tudo. Você vai estar aqui e tudo. Uma proposta assim maravilhosa, coisa assim, eu falei assim, meu Deus, né? É assim que por vezes, antes nós recebemos uma grande bênção de Deus, vem justamente uma coisa para tentar tirar a gente do centro da vontade de Deus. E aí nós temos que ter a sensibilidade de Deus para entender o que Deus quer das nossas vidas. Amém, queridos? Então, e eu fiquei ponderando, eu falei assim: Deus, entre estar aqui em Portugal, maior frio, né? Olha a proposta, estava maior frio, no Brasil, verão, família, vem aquela saudade, trabalho, tudo. Eu falei, eu falei assim, isso é Deus falando comigo? Não, isso é Deus, é o momento certo de eu voltar. Só que eu chamo a tua atenção, querido, quando nós vamos decidir uma coisa muito importante, nós precisamos de ter a autorização de Deus. Há um autor muito importante, me fugiu o nome, mas ele diz assim, é uma frase muito interessante, ele diz assim, sem Cristo, nenhum passo, com Cristo, para qualquer lado. Amém? Sem Cristo, nenhum passo, com Cristo, a qualquer lado. Quando Deus dá ordem, você pode ir para qualquer lado, porque Ele vai te sustentar, vai te honrar, vai te abençoar, vai te prosperar, vai fazer a obra do Senhor na tua vida crescer. É um ponto. Quando Moisés falou assim, Senhor, não quero. Moisés nos chama a atenção do Senhor, Senhor, eu não vou mandar um anjo. Não, Senhor, se tu não fores conosco, nós não iremos. Então eu pensei assim, maravilha, já estava inclinado para aceitar a proposta, só que o Espírito Santo de Deus fala conosco, amém?
Quantos creem que o Espírito Santo de Deus fala conosco? E o Espírito Santo de Deus às vezes nos alegra, nos traz paz, e por vezes ele nos entristece. Entristece por quê? Mostrando que aquilo que nós iríamos decidir não é de acordo com a sua vontade. O Espírito Santo me entristeceu bastante e eu fiquei assim, perdi aquela gana, aquela alegria de querer decidir. E eu falei assim, não, quero saber de uma coisa, eu prefiro continuar aqui. E louva a Deus, né, pela graça do Senhor de ter continuado lá, porque eu continuei lá e hoje eu estou aqui. E o que aconteceu? Chamando a atenção, irmãos, que o trabalho que meu pai estava, passado talvez 6 meses depois da proposta, houve uma grande confusão no meio da empresa, houve corrupção, diretores. Resumindo a história, meu pai até ficou sem aquele trabalho que ele tinha uma boa função lá. Resumindo, se meu pai perdeu o trabalho, o que iria acontecer comigo, querido? Então eu quero louvar a Deus, chamar a tua atenção, queridos, que a perseverança, ela vai abrir as portas de honra para nossas vidas. Amém? E quero terminar lendo um texto com os irmãos. Abre, por favor, em 2 Timóteo. Diga comigo, a bênção da perseverança. Diga agora, o importante é como eu termino. Amém? O importante não é como nós começamos, querido. O importante é como nós vamos terminar. E eu quero terminar com esse texto que, para mim, né, os amantes da Bíblia sempre gostam de algumas passagens, né? E esse versículo é um dos versículos que eu sou um apaixonado por esse texto. Eu quero ler com os irmãos. 2 Timóteo capítulo 4. Amém? 2 Timóteo capítulo 4 é um dos textos que me chama muita atenção. E eu quero que possa ter uma realidade na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? 2 Timóteo capítulo 4, quero ler o versículo de número 7. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 7. Está escrito assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem nos fala isso não é nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. Ele disse, olha, Timóteo, escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, olha, eu sei, Deus já me revelou que eu já estou sendo para ser levado, mas de uma coisa eu sei, eu combati o bom combate, aleluia, eu lutei até o fim. Me prenderam, fui açoitado, levaram as minhas igrejas, mas a minha fé ninguém conseguiu arrancar de mim, ela permanece intacta. Eu combati o bom combate, estou acabando a minha carreira e, acima de tudo, a fé está gravada no meu coração. Bênção da perseverança. O apóstolo Paulo ensina, e eu termino, que quando nós somos perseverantes, certamente temos um grande legado para deixar para a eternidade. Amém? Vou repetir de novo para os irmãos. Quando nós somos perseverantes na caminhada com Deus, nós temos um grande legado, ou seja, temos uma grande história para deixar para a eternidade e para gerações futuras, caso Cristo não volte para nos buscar. Amém? Então, amados, chama a tua atenção, a obra missionária assenta-se na perseverança, mas não só a obra missionária, a nossa vida com Deus também assenta-se na perseverança. Não adianta somente ter picos de alegria, de motivação, você precisa ser constante na tua caminhada com Deus, para que quando você chegue no final, eu quando leio esse texto do apóstolo Paulo, eu faço uma oração, sempre faço uma oração a Deus, assim, Deus, meu desejo é, caso que o Senhor não volte, e o Senhor venha me levar antes, que as pessoas podem olhar para mim, consigam ver em mim a tua marca, consigam ver em mim a tua história. Hoje pude observar e ver grandes mestres aqui da palavra, e eu falei assim, meu Deus, eu quero também ser um desses, quero poder ter uma história que glorifique o nome do meu Senhor, que as pessoas possam ver, olha, lá está o pastor Márcio, um homem que permaneceu caminhando com Deus até essa idade, lá está um homem de Deus. Eu gostaria que pudesse ser o desejo de todos nós que aqui estamos, amados. Assim, olha, eu quero que as pessoas possam olhar para a minha vida, para a minha trajetória e falar assim, lá está, não, aquele que está aqui, está lá, hoje crê em Deus, amanhã duvida de Deus, hoje está aqui na igreja, daqui a pouquinho está em outra igreja, hoje fala bem da igreja, amanhã fala mal da igreja, uma inconstância. Todos os inconstantes nunca receberão de Deus as bênçãos que Deus tem prometido na sua palavra. A bênção de Deus está assentada naqueles que perseveram. Amém? Eu perseverei a mensagem toda em gravar esta palavra no teu coração. Perseverança. Se você não se lembrar de nada que o pastor falou, lembre desta palavra. Perseverança, e você já vai ter gravado uma boa parcela daquilo que Deus deseja para nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, queridos? Quero agradecer a Deus pela oportunidade
e louvar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E o nosso desejo é que nós possamos Ô, irmão, me ajuda aí, querido. Meu Deus, misericórdia, irmão. Nossa, o pastor só falou de uma palavra, você não consegue nem repetir, querido. Espera aí. Então, para mim, deixar o microfone, quero que os irmãos digam a palavra, irmãos. O nosso desejo, o desejo de Deus, né? Nem o nosso desejo, o desejo de Deus, para nós como igreja, que até a sua volta nós possamos... Em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Toda honra e toda glória seja dada a Ele, amém?